Uma das maiores vantagens de imigrar com visto para Portugal é a facilidade na busca por trabalho e o acesso a alguns serviços essenciais. É mesmo, é? Você chega já com um certo amparo legal, o que ajuda a evitar problemas com empregadores e senhorios. Porém, há um grande detalhe que muitas pessoas não consideram. Tá bom. Se você não for resiliente, paciente e disciplinado, essa mesma segurança pode se transformar em um obstáculo. Ter um visto significa que você precisa aguardar os trâmites burocráticos, como a marcação do AIMA, Agência para a Imigração e Mobilidade Administrativa. Isso pode levar meses, e enquanto isso, sua vida fica limitada. Sabia não? Que merda, hein? Se o emprego for ruim, você pode se ver obrigado a segurar firme, pois trocar de trabalho antes da entrevista pode comprometer seu processo de legalização. Além disso, dependendo da região em que for morar, pode enfrentar um alto custo de vida. Se o aluguel for caro, talvez tenha que morar mais longe, gastando tempo e dinheiro com transporte. Se fodeu. O lado positivo é que ter um visto reduz o risco de cair em golpes e facilita a obtenção de um contrato de trabalho formal, essencial para arrendar um imóvel e construir uma vida mais estável. No entanto, essa mesma segurança pode levar à acomodação. Se você não for proativo, pode acabar dependendo dos outros enquanto aguarda a documentação definitiva. Por outro lado, vir como turista pode ser mais barato e mais simples no início, mas a longo prazo pode sair muito caro. Eu não estou suportando mais. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Sem um visto, você terá que correr contra o tempo para se estabilizar e regularizar sua situação. Isso significa conseguir trabalho, moradia e documentação ao mesmo tempo, sem nenhuma garantia legal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A maior vantagem de vir sem visto é que você depende apenas do seu próprio esforço. Se você estiver determinado e focado, pode encontrar um trabalho rapidamente e começar sua vida no país. Tá bom. Mas há um grande risco. E se você adoecer? O acesso ao SNS, Serviço Nacional de Saúde, para imigrantes irregulares é limitado a emergências, e conseguir atendimento pode ser um verdadeiro desafio. Abrir conta em banco, pagar impostos e até mesmo encontrar emprego também podem ser difíceis, já que muitas empresas não contratam mais sem residência legal devido a mudanças na legislação. Agora eu entendi. Além disso, sem documentação, você fica vulnerável à exploração. Alguns empregadores se aproveitam dessa situação para pagar abaixo do mínimo, impor jornadas excessivas e atrasar salários. Você pode acabar recebendo quando e como eles quiserem. Se aceitar esse tipo de trabalho, precisa ter claro que é uma situação temporária e que faz parte do seu plano para alcançar a regularização. O que muitos não falam é que, dependendo da sua profissão e condição no Brasil, pode não valer a pena imigrar. Se você tem um comércio próprio, trabalha como autônomo ou vive de renda, Portugal pode representar um retrocesso financeiro. Aqui, abrir um negócio envolve uma burocracia enorme, e trabalhos informais, como vender comida na rua, são extremamente fiscalizados. O que no Brasil poderia ser uma alternativa rápida de ganhar dinheiro, aqui pode se transformar em multa pesada e complicações legais. Porra, tudo isso? Outro ponto pouco falado é o IRS, o Imposto de Renda Português. Diferente do Brasil, onde há isenção para algumas faixas salariais, em Portugal todo mundo precisa declarar. Quem compra casa ou faz financiamentos sempre teve que passar por isso, mas ninguém conta esse detalhe quando diz que conseguiu financiar um imóvel. Mesmo para comprar uma moto ou um carro a crédito, o IRS é solicitado. Agora, um alerta importante. Os custos de vida em Portugal podem pegar muitos imigrantes de surpresa. Suponha que você chegue com 2.000 euros. Parece um bom valor, certo? Mas muitos esquecem de converter para reais antes de imigrar, o que dá uma falsa sensação de segurança. Além disso, algumas escolhas erradas podem fazer esse dinheiro evaporar rapidamente. Vamos simular um cenário. Realmente. Você chega com esses 2.000 euros e, ao invés de procurar trabalho imediatamente, decide tirar uma semana para descansar. Se estiver viajando em casal, já começa gastando em pequenas coisas.
20 euros aqui, 30 ali, e em poucos dias já perdeu 500 euros. Que demais! Depois, vem a parte burocrática. Fazer a documentação custa, em média, 100 euros por pessoa. Se for um casal, já se foram mais 200 euros. Restam 1.300 euros. Agora vem o aluguel. A maioria dos senhorios exige caução, que pode variar de 1 a 3 meses de renda adiantada. Quartos para casal custam entre 400 e 500 euros. Mas se tiver filho, o preço sobe. No fim, o aluguel e o depósito podem levar entre 800 e 900 euros. Sobra pouco para alimentação, transporte e despesas básicas. Mas que porra é essa? E aí, o que acontece? Se não conseguir emprego rapidamente, o dinheiro acaba antes do fim do mês. A falta de planejamento e disciplina faz muitos imigrantes se perderem financeiramente e desistirem de Portugal antes mesmo de completar 6 meses. É claro. Agora, contrastando esse cenário, minha experiência foi completamente diferente. Quando cheguei no início, eu sabia que não podia confiar no pagamento do meu primeiro patrão, então tomava precauções. Comecei pagando o hostel por semana, depois por quinzena, e só passei a pagar por mês quando tive segurança. E como imaginei, o patrão atrasava salários, pagava como queria e quando queria. Se eu não tivesse me precavido, teria passado dificuldades logo no começo. Mas esse foi só um dos desafios. A verdade é que você tem que estar preparado para lidar com altos e baixos na imigração. Enquanto um patrão tentou se aproveitar da minha situação, outro reconheceu meu esforço e me ajudou. Ele começou me pagando por dia, depois por semana, depois por quinzena, e quando viu que eu era confiável, passou a pagar mensalmente. O mais importante é que nunca fiquei sem trabalhar. Mesmo na época do Covid, continuei ativo. Só fui turistar por Portugal depois de 1 ano, quando minha esposa já estava aqui e tínhamos estabilidade financeira. Agora, vamos a um exemplo oposto. Conheço uma pessoa que veio com visto de trabalho, mas não soube se planejar. Em vez de se organizar, passou meses turistando, gastando dinheiro sem controle e trocando de emprego como quem troca de roupa. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Em menos de 6 meses, o dinheiro acabou e teve que voltar ao Brasil sem nada. Isso mostra uma coisa clara. Não importa se você vem com ou sem visto. O que define seu sucesso é sua disciplina, planejamento e capacidade de adaptação. Tá bom. Se você não souber administrar dinheiro e não estiver disposto a enfrentar dificuldades, sua imigração pode se tornar um pesadelo. Além disso, muitas coisas que não são faladas nas redes sociais podem dificultar ainda mais sua vida. É algo que muitos não contam antes de você chegar. Ah, agora eu entendi. O IRS, por exemplo, é um detalhe que muitos imigrantes só descobrem depois de um tempo. Diferente do Brasil, onde algumas faixas salariais são isentas, em Portugal todo mundo precisa declarar. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas impacta diretamente sua vida financeira. Se você quiser financiar um carro, uma casa ou até mesmo alugar um imóvel, o histórico de IRS será essencial. Sem isso, suas opções ficam limitadas e as taxas de juros podem ser muito mais altas. Outro ponto crítico é a moradia. Golpes de arrendamento são comuns e muitos imigrantes já perderam dinheiro pagando depósitos adiantados para senhorios que simplesmente desapareceram. Além disso, os preços são altos. Um quarto para casal pode custar entre 400 e 500 euros. Mas se você tiver filhos, a situação se complica ainda mais. Além do custo mais alto para alugar um quarto ou apartamento, há toda a questão da documentação escolar e do acesso à saúde. Muitas escolas exigem que a criança tenha o número de utente, registro no sistema de saúde. Mas para conseguir esse número sem residência, pode ser um processo burocrático. Algumas escolas aceitam a matrícula mesmo sem toda a documentação em ordem, mas isso não é uma regra fixa. Outra dificuldade para quem tem filhos pequenos é a creche. O acesso às creches públicas pode ser limitado e, sem documentação, muitas vezes a única opção são creches particulares, que podem custar entre 300 e 500 euros por mês. É mesmo, é? Isso pesa bastante no orçamento de uma família que ainda está tentando se estabelecer. Quando falamos de saúde, a preocupação é ainda maior. Consultas pediátricas podem ser difíceis de conseguir sem o devido registro no SNS.
E se a criança precisar de atendimento médico que não seja de emergência, os custos podem ser altos. Muitos pais acabam recorrendo a clínicas particulares, o que representa mais um gasto fixo no orçamento. Além disso, crianças exigem estabilidade, algo que pode ser difícil nos primeiros meses ou até anos da imigração. A constante mudança de moradia, a adaptação a uma nova cultura e a incerteza financeira podem afetar o bem-estar da família. Por isso, quem planeja emigrar com filhos precisa estar ainda mais preparado, tanto financeiramente quanto emocionalmente. A verdade é que, com ou sem visto, imigrar é um desafio. Se você não tiver um bom planejamento, a experiência pode se tornar um pesadelo. Muitos imigrantes vêm achando que tudo será fácil, mas a realidade é que, sem organização e resiliência, as dificuldades podem se acumular rapidamente. Que merda, hein? O que realmente define o sucesso na imigração não é o visto com que você entra no país, mas sim sua capacidade de adaptação, planejamento e esforço contínuo. Ainda bem. Até um outro dia.